dando continuidade às exposições no livro de Atos. Atos, capítulo 15. A exposição será do verso 6 até o verso de número 11. Atos 15, do verso 6 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém. Vamos orar. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor também. Senhor bendito, a Tua palavra, mais uma vez neste Teu santo dia, está aberta e neste momento, com o propósito de ser exposta a Tua palavra. Rogo a Ti, Senhor, que me concedas graça para explicar brevemente a Tua palavra, de modo claro, que a Tua igreja possa entender, possam ser edificados e instruídos por Ti. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo. Dá-me também vigor físico e também, Pai, espiritual. É o que Te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há muitas coisas que, no meio da Igreja de Cristo, conduzem esta igreja a se reunir a fim de discutir, tratar algo que está sendo levantado, erguido no seu meio. Isto é algo que não acontece apenas nos nossos dias. No passado, quando as heresias estavam tentando adentrar a igreja nos primeiros séculos, homens, servos do Senhor, tiveram de se levantar para combater o falso ensino. E ali, então, em meio às ocasiões de debate, eles envolviam-se nesses debates porque entendiam que estava em jogo verdades que eram inegociáveis à fé cristã, como a discussão da Igreja de Cristo com os arianos, envolvendo questões relacionadas à Trindade ou questões relacionadas à cristologia, à segunda pessoa da Trindade, Cristo e a sua própria natureza, se era Deus tal qual o Pai ou não, e coisas desta natureza. E envolvendo essas discussões, nós sabemos, saíram vários credos que nós subscrevemos, cremos como verdades do Senhor que foram criados em meio a um contexto de debates e discussões no meio da Igreja de Cristo, homens defendendo a ortodoxia e combatendo a heterodoxia, o falso ensino que adentrava no meio da Igreja de Cristo. Obviamente que, quando olhamos mais para trás, nos deparamos com realidades semelhantes acontecendo também no meio da Igreja. No meio da Igreja de Cristo, naqueles dias do primeiro século, nós encontramos a Igreja de Cristo envolvendo-se mais uma vez, ou apresentando-nos à Igreja uma primeira ocasião em que a Igreja de Cristo se reúne para deliberar, para discutir um assunto sério que foi provocado no meio da Igreja de Cristo. Nós vimos, irmãos, na última exposição de Atos, capítulo 15, o que aconteceu. A controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Nós vimos que alguns homens, alguns indivíduos desceram da Judéia, desceram de Jerusalém e ensinavam aos irmãos da igreja de Antioquia que era necessário que eles circuncidassem segundo o costume de Moisés, e sem a circuncisão eles não poderiam ser salvos. Eles diziam
como outros unidos ou que vinham da seita dos fariseus, mas que creram, também diziam que era necessário que eles se circuncidassem e que observassem as leis de Moisés, e isto para que eles pudessem encontrar salvação. Vimos que isto gerou um problema muito grande. Por que razão? Porque a ideia de acrescentar algo à graça, acrescentar algo ao Evangelho, é subverter o Evangelho, é macular o Evangelho, é fazer do Evangelho um não-Evangelho. A ideia de o Evangelho mais alguma coisa, a graça mais alguma coisa, Cristo mais alguma coisa, é absolutamente contrário à Escritura Sagrada. Por essa razão, Paulo, junto a Barnabé, tiveram de entrar num debate sério com esses homens. Mas nós vimos que eles não conseguiram resolver este problema a nível local, de igreja. E não conseguiram resolver isto ali no meio da congregação somente, ou a tratar isto numa reunião de um conselho da igreja local. Aquele problema extrapolava os limites da igreja. E era algo, então, que, uma vez que não foi resolvido no meio da congregação, teve de ir a uma instância superior, a um concílio da Igreja de Cristo, em Jerusalém. E nós vimos como isso já aponta para a beleza do governo presbiteriano. Quando não se dá para resolver um problema a nível local na igreja, assunto tratado pela liderança da igreja, então isso tem de ser levado para uma instância superior, como levamos ao presbitério, ou para debater e discutir no sínodo, ou no Supremo Concílio, a Assembleia Geral da Igreja, para deliberar questões relacionadas à igreja, sobretudo quando envolve temas que são inegociáveis para a fé cristã, como a da doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essa foi a controvérsia que existiu, e eles foram enviados àquele lugar para ali falarem, para ali tratarem, para ali discutirem este assunto nesta reunião em Jerusalém, neste concílio superior maior da Igreja de Cristo naqueles dias. E como toda reunião conciliar, há a união ali de servos, homens, servos de Deus, oficiais da Igreja de Cristo, representando as igrejas locais, discutindo, tratando sobre aqueles temas que devem ser levados para a reunião do concílio. E aqui nós encontramos o verso 6 nos dizendo o seguinte: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão levantada pelos da circuncisão, pelos que estavam querendo judaizar a igreja, de que os gentios deveriam ser circuncidados para serem salvos e serem recebidos no meio da igreja de Cristo. Então, isso tem de ser tratado. O que eles fizeram? O texto, nos versos 6, nos diz: eles se reuniram. Então, a reunião envolve aqui um número considerável de pessoas. Ali nós sabemos, homens se reuniram para tratar sobre o assunto, mas não qualquer tipo de homem. O texto nos diz que os apóstolos e os presbíteros se reuniram. Então, apóstolos no plural, os apóstolos estavam reunidos ali, Paulo estava lá junto a eles, aquele que fora chamado fora do tempo para o ministério apostólico, e também os presbíteros estavam ali. Presbíteros da igreja de Antioquia, presbíteros da igreja de Jerusalém, presbíteros das regiões em que o evangelho fora proclamado, igrejas foram fundadas e eles foram reunindo-se ali para tratar sobre a questão. Propósito, o texto nos diz, para examinar a questão. Eles foram considerar aquele problema com seriedade. Eles foram examinar minuciosamente o problema que estava sendo levantado. A discussão girou em torno desse ponto.
Uma coisa que nós devemos entender logo, então, de primeira, é o seguinte, que há a necessidade de reuniões conciliares da igreja para deliberar sobre algum assunto. E quando não há paz ou tranquilidade na igreja, mas um problema surge, isso nos revela, em primeiro lugar, que há problemas na igreja, não é? Um problema surgiu no meio da igreja de Antioquia, e isso nos revela que não há igreja perfeita, que no meio da igreja de Cristo podem surgir problemas que precisarão ser tratados em reuniões conciliares da igreja. Então não nos enganemos, irmãos. A igreja estava caminhando bem demais, mas um problema doutrinário adentrou a igreja. E um problema doutrinário divide a igreja, se ele não for tratado. Então, não nos surpreendamos se algo desta natureza acontece. Isso acontece fora de nossas igrejas, isso acontece no meio do nosso arraial da igreja presbiteriana. Lamentavelmente, doutrinas erradas, contrárias à Escritura, muitas vezes são promovidas, ensinadas, proclamadas por meio daqueles que foram chamados a ensinar a igreja de Deus segundo a verdade da sua própria palavra. Quando estes problemas surgem, irmãos, eles não podem ser ignorados. Não podem ser deixados para serem tratados como se pensássemos que isso vai ser resolvido sem, de alguma forma, aquilo ser examinado e minuciosamente discutido. É necessário que isso aconteça, mas qual o ambiente adequado? Quais as pessoas adequadas para envolver-se nesse tipo de discussão? Não é através de outros meios por aí afora, utilizando-se de meios secundários, outras vias para tratar o problema. Se o problema não for tratado por meio da liderança da igreja, na própria igreja local, isso tem de necessariamente ser tratado no concílio superior. E são homens que estarão envolvidos nessa discussão e não qualquer homem. Aqui nós encontramos os apóstolos envolvidos. E nós sabemos, irmãos, até aqueles dias, os apóstolos, como autoridade da igreja de Cristo, estavam ainda vivos. Vimos que Paulo fora aquele que fora chamado fora de tempo, como um nascido fora de tempo. Ele nem se considerava como alguém digno disto. Mas ele fora chamado pelo próprio Cristo, o próprio Cristo glorioso o chamou para o ministério apostólico. Ele se tornou, de fato, um apóstolo da igreja de Cristo. Um homem que estava assumindo ali, guiando o povo do Senhor, conduzindo o povo de Deus na verdade do Senhor. E todos os outros apóstolos também, nós sabemos. Paulo foi o último a ser chamado, João, provavelmente o último a ser morto. E então, todos os apóstolos foram mortos. Não há mais apóstolos. Não há mais homens chamados diretamente por Deus, como naqueles dias, que foram testemunhas oculares do próprio Cristo, como Paulo foi também, e chamados diretamente por Cristo para o ministério apostólico. Já falamos isto aqui, irmãos. Há muitos que vão tentar e vão se dizer apóstolos da igreja de Cristo. Mas nós sabemos que são mentirosos. Não tenha medo de dizer. São mentirosos. Não estão alinhados com a verdade. Não há mais apóstolos como Paulo, Pedro, João, naqueles dias. Para que eles possam ser apóstolos, os critérios são ser chamado diretamente por Cristo e ter visto o próprio Cristo. Foi assim que se deu com todos aqueles que assumiram o ministério apostólico. O Senhor então deu à sua igreja, não posteriormente, até no período dos apóstolos, não somente pastores, presbíteros, mas diáconos para a condução da sua própria igreja. Nós não vemos Paulo ordenando Timóteo como apóstolo. Não vemos Paulo ordenando Tito a ser um apóstolo. Mas eram pastores da igreja de Cristo. Eram ministros do Evangelho. E é isso que nós encontramos. Não uma sucessão apostólica, como a igreja papista vai então sugerir. Não, de forma nenhuma.
aqueles que substituíram os apóstolos na condução da Igreja de Cristo, no ministério apostólico, isto é, na proclamação da verdade apostólica como posta na Escritura Sagrada, são aqueles que são chamados de presbíteros, que nós chamamos também de presbíteros docentes e regentes para o governo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é o que nós temos hoje. 2 ofícios, presbíteros e diáconos, e o ofício de presbítero se divide em dois caminhos, presbítero docente, que é o ministro do Evangelho, e o presbítero regente, que é aquele que junto ao presbítero docente governa a Igreja de Cristo. Uma coisa, outra que nós percebemos aqui é que eles são colocados juntos, parelhos, um ao lado dos outros, nesse tipo de debate. Não haverá aqui ninguém sendo colocado como superior ao outro na ocasião em que estão deliberando sobre um assunto. Isso nos ensina muito sobre as questões das igrejas hoje. Tanto na igreja local, em nível de discussão no conselho da igreja, como nos concílios da igreja, presbitério, sínodo, supremo concílio, os pastores e presbíteros estão na condição iguais. Nós temos funções distintas. O ministro é aquele que proclama o Evangelho. O ministro é aquele que administra os sacramentos. O ministro é aquele que tem funções específicas como um presbítero docente. Mas, no que diz respeito ao governo da igreja e discussões, decisões, palavra, o presbítero docente não é superior ao presbítero regente. Somos iguais. Somos pastores da Igreja de Cristo. Daí, então, a ideia aqui de que Paulo, ou melhor, os apóstolos presbíteros estavam reunidos ali. E eles podiam se envolver no exame destas questões fundamentais, indispensáveis naquele momento. E eles se reúnem, irmãos. E agora, hoje nós, pastores e presbíteros, nos reunimos nessas reuniões dos concílios, não para ficarmos tomando o tempo em questões exclusivamente administrativas. As reuniões da Igreja de Cristo, as reuniões dos concílios da Igreja, elas devem ser reuniões recheadas de temor e piedade. Devem ser reuniões que envolvam realmente questões relacionadas à verdade de Deus, de homens que estão ali a fim de examinar as questões, não de modo indiferente, mas olhando para as questões que surgem na igreja com todo temor, porque são homens que examinam a questão que surge na igreja a fim de, através de uma deliberação sincera, reta, em conformidade com a verdade do Senhor, poder livrar a igreja de mal, de problemas que podem adentrar nela. Então, examinar a questão com seriedade, com temor, com toda a reverência devida, é algo indispensável no meio das reuniões conciliares. Não podemos nunca, jamais, como pastores e presbíteros, tratar sobre os assuntos da igreja de qualquer forma. Porque, afinal de contas, quando nós tratamos sobre a igreja e questões relacionadas à igreja, estamos falando da igreja de Cristo. A igreja que o próprio Cristo comprou com o seu próprio sangue. Não podemos tratar a igreja de Cristo de qualquer forma. Não podemos deixar de olhar com toda a seriedade e dureza quando algum problema real está entrando na igreja e é um problema que pode macular toda a igreja e até mesmo dividi-la. Não podemos ser tão pacíficos a ponto de ficar pensando e imaginando, não vou me envolver na discussão, não, de forma nenhuma eu vou me envolver num debate, nós somos da paz, nós somos da tranquilidade, nós somos do amor. Não. Nós devemos amar, de fato, é a verdade de Deus. E se nós, de fato, amamos a Igreja de Cristo e amamos nossos irmãos em Cristo, nós teremos de considerar, sim, irmãos, seriamente cada ponto. Cada ponto. Isto é o que é requerido de nós. Isso que é exigido de mim. Isso é que é exigido do presbítero Tiago. Isso que é exigido de todos os servos de Deus chamados para uma reunião.
dos concílios de nossas igrejas. Cabe a nós examinar com toda a profundidade e para que possamos examinar de fato cada ponto com seriedade, aí a necessidade indispensável, não somente do nosso zelo e seriedade, mas do nosso conhecimento profundo das verdades da Escritura do Senhor, das verdades doutrinárias do nosso Deus, para que possamos julgar um caso se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo é errado ou não, se aquilo é heresia ou não, se aquilo prejudica a igreja ou não. É necessário o conhecimento da verdade e é necessário discernimento espiritual da parte de Deus, do Espírito de Deus, para compreendermos essas questões. Então, irmãos, é algo que pesa sobre nós essa responsabilidade. E a Igreja de Cristo deve estar consciente disto, vocês devem estar conscientes desta realidade. Nós estaremos lutando pela verdade de Deus, examinando qualquer questão que se levante no meio da Igreja do Senhor. Vocês precisam, como Igreja de Cristo, estarem empenhadas em oração por isso. Roguem, orem pelos servos de Deus, presbíteros, pastores, orem pelas reuniões que nós tratamos sobre vários temas, para que possamos ser fiéis no exame de cada ponto que surgir. Mas veja, vai além o que acontece. Eles se reúnem ali. Como falei, há um grupo de homens reunidos, mas o texto nos diz que houve exame, mas em meio ao exame houve debate. Verso de número 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Então, houve o que, irmãos? Grande debate. Não foi Pedro somente que falou, como alguém pode imaginar. Pedro foi o único ali que vai se levantar e vai falar porque ele era o apóstolo. Não. Todos debateram ali. Todos discutiram a questão. E não foi pequeno debate, grande debate. Um argumentando, o outro contra-argumentando, um apresentando uma proposição, outro apresentando outra, um dizendo alguma verdade segundo a Escritura, outro alguma verdade distorcida por uma interpretação equivocada, como faziam aqueles envolvidos com a seita dos fariseus. Note que existia uma discussão que foi necessária para que a verdade, de algum modo, pudesse ser estabelecida. O texto não nos diz com detalhes, quem estava envolvido. Ele vai diretamente tentar traçar um ponto, apresentar essa realidade mencionada brevemente e apresentar o discurso de Pedro envolvido também nessa discussão. Então perceba que muitas vezes o negócio fica realmente acalorado. Nas reuniões de presbitério, nas reuniões de sínodo, nas reuniões do Supremo Concílio. Lamentavelmente, irmãos, às vezes acontece de um debate ser feito de modo piedoso, sincero, respeitoso. Mas há muitos debates onde a carnalidade realmente surge. Quando homens começam em seus debates e discussões a agirem desonestamente, ofendendo uns aos outros, não agindo piedosamente em uma reunião conciliar que deveria ser guiada com todo temor e piedade, examinando as questões e discutindo, tendo em vista não contra-argumentar e ser o melhor na argumentação, na discussão ou no debate, e se sobressair sobre os outros, mas tendo em vista estabelecer a verdade, com sinceridade, para a glória de Deus e o bem da Igreja de Cristo. É assim que nós nos envolvemos em qualquer tipo de discussão, seja ela em qual grau, instância ou contexto que ela aconteça. No Supremo, no Sínodo, no Presbitério, no Conselho ou em nossas reuniões, tratando sobre os assuntos mais diversos, conversando em nossas escolas bíblicas dominicais, tratando sobre temas que podem gerar algum tipo de controvérsia e quando existir um debate entre nós, que seja feito respeitosamente, segundo a verdade, tendo como objetivo estabelecer a verdade para a glória do nosso bom Deus e para o bem da Igreja de Cristo. O debate estava sendo feito, e com essa intenção, certamente, pelos que eram piedosos. E Pedro era um homem verdadeiramente piedoso e sincero. Estava lá Pedro envolvido nesta discussão. E então, o texto registra as palavras de Pedro.
Verso 7 ainda, Pedro tomou a palavra e lhes disse, ele se dirige a todos, irmãos, veja só, ele se dirige, irmãos, não de modo grosseiro, ele se dirige com palavras brandas, com palavras sábias, considerando aqueles que estavam lá com ele, até mesmo aqueles que estavam bagunçados nas suas ideias com respeito à doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Ele vai dizer assim, irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ele começa aqui, irmãos, a apresentar o seu argumento. Primeiro ponto do argumento de Pedro. Ele vai dizer que Pedro, foi chamado há muito tempo. Deus o escolheu, Deus o elegeu entre os outros para que, através dele, Pedro, os gentios, que não eram povo do Senhor, pudessem ouvir o Evangelho, o anúncio de Cristo e pudessem, então, ali ter a graça de crer neste Evangelho. Pedro, ele toma a palavra e diz exatamente isto. E nós veremos que aqui ele está fazendo, irmãos, alusão ou referência àquilo que acontece em Atos, capítulo de número 10. Pedro, ele vai resistir, se aproximar de um gentio, Cornélio, o centurião. Mas o Senhor se manifesta poderosa e gloriosamente a ele. E o Senhor vai revelar a Pedro a sua vontade. Quando nós olhamos para o que diz a palavra em Atos capítulo 10, verso de número 9 em diante, diz, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E sabemos, irmãos, o texto vai nos mostrar mais à frente, que Pedro foi. Pedro proclama a palavra. Cornélio é salvo por meio da proclamação do Evangelho. Um gentio, por intermédio de Pedro, um judeu, que inicialmente resiste, mas que então vai lá e proclama a palavra do Senhor. Ele anuncia o Evangelho e aquele homem e aqueles da casa de Cornélio foram salvos por meio do Evangelho de Cristo que for anunciado. Ele faz então referência a essa realidade. Ele faz referência à experiência dele com as palavras do próprio Deus que o orienta sobre aquilo que haveria de ser feito ou que deveria ser feito pelo próprio Pedro. Então por isso ele vai dizer, desde há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós para que,
por intermédio meu, por meu intermédio, ouvissem os gentios, como Cornélio e muitos da sua própria casa, a palavra do Evangelho. Pedro anunciou o Evangelho. Pedro proclamou a Cristo como aquele que era verdadeiramente e unicamente um único meio para a salvação dos homens. Um único meio para a salvação de todos. É justamente isso que ele anuncia. Em Atos capítulo 10, verso 36, nos diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele é aquele que vai então proclamar este evangelho a todos aqueles que ali estavam, irmãos. Ele não vai esconder o único meio através do qual os homens podem encontrar verdadeira, plena, perfeita salvação. Ele não podia, então, conter esta realidade. Ele fala da sua experiência e diz: olha, o Senhor realmente salvou a muitos pela palavra do Evangelho para que crescem. E muitos, de fato, creram. Nós sabemos, irmãos, que realmente para que creiam tem de ouvir este Evangelho. Como crerão se não há quem pregue a Cristo? Creram em Cristo porque este mesmo Cristo foi anunciado. Então, este é o primeiro argumento dele. Ele diz: olha, eu fui chamado pelo Senhor para proclamar a palavra aos gentios. E eles ouviram o Evangelho e eles creram neste Evangelho. Ele vai dizer mais então, verso 8. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então agora, ele vai reforçar o ponto dizendo: olha, o Senhor, ele confirmou a verdade de que os gentios foram salvos por meio do Evangelho, através do ato de conferir para eles o Espírito Santo. Ora, Deus que conhece os corações. O Senhor Deus que conhece o coração de Pedro, que conhecia o coração de todos envolvidos no debate, mas que conhece e conhecia o coração de todos aqueles para quem o próprio Pedro proclamou a palavra e foram então salvos. Ele diz: olha, o Deus que conhece o coração lhes deu testemunho. Aos que ouviram o Evangelho, por meio da palavra, deu testemunho aos gentios, concedendo o Espírito Santo a eles. Veja que o tempo inteiro Pedro fica usando pronomes nós, eles aqui, e ele vai estar tratando deste modo, envolvendo ali tanto ele como judeu, os demais judeus e também os outros como gentios, como aqueles que, tanto eles como nós, foram alcançados pelo mesmo Evangelho e alcançados pelo mesmo Espírito que habita em todos eles. Tanto em nós, diria Pedro, como neles, que são os gentios. E ele concede de modo de fato semelhante, como a nós concedera. Em que ocasião? Lá em Atos capítulo 2. Quando o Espírito desce sobre toda a carne. E desce sobre os judeus. Ali, onde começou a missão e a obra do Senhor em Jerusalém. E a partir dali, então, se espalhou para tantos outros lugares. E nós vemos que em Atos capítulo 11, a mesma realidade acontece entre os gentios. O Espírito desce. E como falaram em outras línguas em Atos, lá também falaram em outras línguas, manifestando assim que o Espírito Santo de Deus também estava com eles e habitava neles. Ele está querendo então, como que dizer, não há distinção entre nós e eles. O Evangelho foi proclamado para ele e para nós. Fomos salvos pela palavra do Evangelho, eles também. Fomos habitados pelo Espírito Santo, assim como eles também. Cremos neste Evangelho como eles também. Não há, então, nenhum tipo de distinção. O mesmo Cristo é apresentado livremente a ambos. A mesma fé, como veremos, é dada a ambos. O mesmo Espírito
sem qualquer tipo de diferença, é dado a todos eles. Então, o Evangelho proclamado sem distinção, o Espírito dado sem distinção, e ele vai dizer, ainda no verso 9, e não estabeleceu distinção alguma. Veja lá os pronomes entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O Evangelho anunciado livremente a todos, creram todos, também, tanto gentios como judeus. O Espírito foi dado a todos e a fé, que purifica o coração, também foi dado a eles. A graça, irmãos, sem distinção, ele diz claramente, e não estabeleceu distinção alguma entre nós judeus e eles gentios. Foram eles, semelhantemente a nós, purificados pela fé, transformados pela fé, regenerados pelo próprio Senhor, que deu também, uma vez regenerados, deu a eles a graça de crerem. Foi o Senhor Deus, então, quem fez isto, pelo seu Espírito, que age pela palavra. Foi o próprio Senhor que deu a fé para que pudessem, então, crer neste Cristo que fora anunciado livremente a eles no Evangelho. Então ele quer deixar claro, irmãos, não há como fazermos qualquer tipo de distinção aqui. Eles receberam a fé para a salvação. A fé salvadora. A fé que salva. É a fé justificadora, de fato, que salva. E foi essa que eles receberam da parte do próprio Senhor. Como diz o nosso Catecismo Maior, que vimos hoje na pergunta 72. O que é a fé justificadora? A fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito que foi dado a todos e pela palavra de Deus que foi proclamada a todos no coração do pecador, que sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade, e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, crendo em Cristo, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho, para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Todos eles, judeus e gentios, receberam a fé justificadora. Foram todos, portanto, salvos. Tinham um Salvador em comum. Que distinção havia, senão a distinção étnica apenas, que não deve trazer peso sobre absolutamente ninguém. Então, Pedro está argumentando, através da sua experiência, através do exemplo patente e claro, através dos atos providenciais de Deus na história da redenção, que aqueles homens que queriam que eles fossem circuncidados para que fossem então salvos, estavam absolutamente equivocados naquilo que estavam determinando como meio para a salvação. Eles foram salvos pelo Senhor e devem ser considerados como membros da Igreja de Cristo, sem distinção. Paulo vai falar até mesmo sobre isto. Quando nós olhamos para a Escritura mais à frente, em Efésios capítulo 2, verso de número 11 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora,
em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todos, gentios e judeus. Gentios sendo unidos à igreja de Cristo, ao povo do Senhor, edificados, fincados na doutrina dos apóstolos e profetas, tendo Cristo por seu cabeça. A cruz, irmãos, uniu judeus e gentios. A cruz reconciliou o homem perdido com seu próprio Senhor. Não há nenhum tipo de necessidade de distinção, de reprovação, de rejeição. Não importa a etnia, não importa a classe social, não importa quem sejamos. Este evangelho, como Pedro nos ensinou, deve ser proclamado a todos os homens. Se o Senhor quiser salvar por meio da palavra, dará o seu Espírito, regenerará o coração, dará o dom da fé, crerão neste Cristo que é livremente oferecido no Evangelho e serão salvos. É assim que o Senhor faz, desde sempre. É assim que o nosso Deus salva os homens. Ele vai falar então que foi o próprio Deus quem fez isto. Se Deus não faz distinção, nós não podemos fazer também qualquer tipo de distinção. Pedro está argumentando com esses pontos muito sérios. Mas então ele vai fazer algo também. Ele vai agora exortar eles, ele vai fazer uma aplicação àqueles homens. Verso de número 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ele pergunta então àqueles todos que estavam lá. Pergunta que serviria para que eles vasculhassem, investigassem o seu próprio coração em meio àquele tipo de discussão e fossem sinceros. Como até mesmo a pergunta que foi feita por Cristo: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele declara isso, que vai fazer com que o homem vasculhe a sua própria consciência e faça um exame em si mesmo. Ele vai, então, aqui neste contexto, fazer algo parecido, ou que deveria produzir o mesmo efeito. Ele exorta eles, dizendo: por que tentais a Deus? Veja que ele vai nos dizer aqui, irmãos, com muita clareza, que aquilo que os envolvidos com a seita dos fariseus, no meio da igreja, estavam fazendo era tentar o Senhor. Estavam pecando contra o próprio Deus. Porque tentais, ele vai dizer a Deus, como? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo. A ideia de cerviz é aquela ideia aqui, não é, de pescoço. Quando o jugo é colocado sobre o pescoço, e esse jugo é colocado sobre o pescoço para que você possa conduzir um animal que tem uma cabeça dura e você quer guiar ele para um lado, guiar para o outro. E é exatamente isso que acontece. Isso acontece com o povo do Senhor, lá em Êxodo capítulo 32, nós chegaremos nas exposições em Êxodo, sobre o jugo
que eles acabam recebendo ali. Mas veja, aqui o texto nos diz que aqueles que estavam propondo a circuncisão e a observância da lei como meio para a salvação, a lei de Moisés, estavam colocando um jugo muito, mas muito pesado sobre eles. Um jugo que eles, se fossem honestos, reconheceriam que nem eles, nem os pais deles poderiam suportar. Mas veja como Pedro vai dizer, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. O jugo de procurar ser justificado pela observância da lei. Ninguém haveria de suportar. Considere-se somado à lei de Deus moral, à lei civil, à lei cerimonial, ninguém haveria de suportar. E considere nos dias em que os fariseus surgiram, quando várias leis surgiram, sendo impostas e acrescidas à lei de Deus, quem haveria de suportar? Absolutamente ninguém. Porque a lei requer perfeição. E a lei que requer perfeição reprovaria absolutamente todos eles. Porque eles, em sua hipocrisia, lançavam um peso sobre os discípulos que nem eles queriam passar por isso. Nem eles queriam sobre eles. Não deveriam, então, fazer tal coisa, lançando um peso sobre aqueles gentios que estavam adentrando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles impõem um peso terrível. Isso é triste, irmãos. Quando algo desta natureza acontece. Veja, a lei de Deus ela é boa. O apóstolo Paulo nos ensina isto. A lei do Senhor é boa. E é para o nosso próprio bem. A lei do nosso Senhor, ela tem ela nos conduz a Cristo também. Ela é necessária. A lei do nosso Senhor, ela, como diz o próprio apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, serviu como um aio que o conduziu a Cristo. Quando nós olhamos para a lei, contemplamos a glória e a perfeição desta lei e, ao mesmo tempo, contemplamos a nossa própria miséria. Ao mesmo tempo que contemplamos a nossa necessidade de um Redentor. A lei não nos salva, mas a lei revela a necessidade de um Salvador. Uma vez então sendo condenados e reprovados pela lei, que pode nos condenar, nós então olharemos para aquele que pode nos tirar desta condição, que é Cristo. E somos então conduzidos como um aio para Cristo. A lei nos conduz a Cristo. E em Cristo, então, nós encontramos salvação. É nele somente que nós encontramos plena redenção dos nossos pecados. Mas agora, uma vez conduzido pela lei a Cristo, a lei é abolida? A lei é rejeitada? Não. Nós somos reconduzidos à lei por Cristo. Pelo Cristo que cumpriu a lei por nós. Já não é para nós ou sobre nós um script de dívida para a morte. Mas agora, uma vez que fomos devolvidos por Cristo a lei, ela é para nós uma regra de vida. Uma regra que nos ensina o modo santo de se viver neste mundo para Deus. Nunca jamais pode ser imposta sobre o homem como meio para a salvação. Muito menos as leis inventadas e acrescidas pelos homens carnais. Como acontecia naqueles dias e como acontece muitas vezes, lamentavelmente, em nossos dias. Quando muitos ficam inventando uma série de leis como se o homem só pudesse ser salvo se fizesse aquilo. Se come aquilo ou deixa de comer aquilo. Se veste assim ou se veste assado. Se guarda isso ou guarda aquilo. Isso é fazer o que os judaizantes estavam fazendo naqueles dias. Dizendo Cristo mais alguma coisa.
A graça é livre e o Evangelho deve ser proclamado a todos sem colocarmos nenhum tipo de requisito para isso. Sem colocarmos nenhum tipo de empecilho para isto. Ele conclui, então, irmãos, nos dizendo algo maravilhoso. Verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Veja, Pedro não vai colocar um jugo pesado sobre eles, não. Pedro, ele não vai colocar um jugo pesado sobre os discípulos, não. Ele está consciente, irmãos, daquilo que o próprio Cristo ensinou e certamente Pedro aprendeu. Como o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, Cristo não lança um fardo pesado sobre os pecadores. O que é que Cristo diz em Mateus capítulo 11? No finalzinho deste capítulo, a partir do versículo 28. Olha o convite, bem semelhante àquele de Isaías capítulo 55. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados não são aqui pré-requisitos. É uma declaração explícita da condição daquelas pessoas lá, mas não pré-requisitos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é pesado. Não, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que Cristo faz a todos os pecadores. Este é o convite que Cristo faz para você hoje. Criança, adolescente, jovem, homem, mulheres, adultos. É o convite a Cristo. É o convite dele, a ele mesmo, para que você possa então conhecê-lo e encontrando salvação nele, possa então desfrutar deste Cristo completo. Cristo que certamente era oferecido gratuitamente por Pedro. Pedro então vai refutar aqueles homens e vai dizer, olha, a salvação não se dá assim como eles anunciam. A salvação se dá pela graça. Ele vai dizer, nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Todos nós. Ele vai dizer, ele mesmo, Pedro, os demais que foram salvos por Cristo, que ali estavam, todos os outros no passado, desde os dias da antiga dispensação, todos salvos pela graça mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro. Paulo nos ensina essa verdade em tantos lugares, irmãos, mas Efésios capítulo 2 é um texto tão precioso sobre isso. Quando a palavra do nosso Senhor nos diz assim, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema
suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Fomos salvos pela graça, favor imerecido, dado aos pecadores indignos, como nós, irmãos. Pedro, então, está dizendo, não é por lei, não é pela observância de nada, não é pela força do meu próprio braço, não é porque eu sou capaz, não é porque eu sou reto, não é porque eu sou justo, não, absolutamente não. Não é porque eu vou à igreja, não é porque eu participo da reunião de oração da igreja, não é porque eu participo da escola bíblica dominical, não é porque eu tomo a ceia, não é porque eu educo meus filhos, não é porque eu procuro viver uma vida diferente da vida dos homens maus deste mundo, não é, irmãos, por absolutamente nada que fazemos, mas unicamente por causa da graça de Cristo, para que absolutamente ninguém se glorie e só o nosso Deus seja louvado pela graça dele concedida a nós. Ele deixa claro, então, no seu debate e conclui com essa declaração extraordinária: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Que maravilha, irmãos. Sabermos que fomos salvos por esta graça. Porque se dependesse de nós, irmãos, estaríamos condenados. Estaríamos fadados ao juízo eterno. Se Deus não se voltasse para nós favoravelmente, apresentando o seu Filho para a nossa redenção, qual seria o meu e o teu fim? Senão juízo. Juízo que não tem fim, eterno. Eterno como é eterno o nosso Deus. Será eterna a condenação dos pecadores no inferno, sofrendo corpo e alma em angústias que não terão nunca, jamais fim. Mas Cristo nos salvou. Deus nos amou na eternidade. Nos amou com amor eterno. E no tempo e no espaço revelou a sua graça no seu Filho, que foi levantado naquela cruz. Aqueles que olham para ele poderão ser sarados. Como aqueles que olhavam para a serpente podiam ser sarados das suas enfermidades. Você deve saber, pecador, você que não conhece a Cristo, que você possui uma enfermidade terrível. Você que não conhece a Cristo, possui uma enfermidade terrível que pode levar você à morte. E eu não me refiro aqui à morte física somente, que é fruto deste pecado no princípio original, mas à morte eterna. Se você não olhar para Cristo, remédio para a tua enfermidade, você vai sofrer eternamente. Corra para Cristo. Este Cristo que é oferecido para você domingo após domingo aqui. Volte-se para Ele. Creia somente nele. E então encontrarás salvação. Depois disto, então, saberás que a palavra foi proclamada a ti por graça. O Espírito foi concedido a ti por pura graça. A fé para crer neste Cristo foi dada a ti por graça. Porque tudo e absolutamente tudo, do início ao fim, é pura graça de Deus para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Deus por Cristo Jesus. Esse deve ser o louvor que deve ser expresso e deve estar no meu e nos teus lábios para todo sempre. E todos nós que fomos alcançados por Deus através do seu Filho, que nos salvou graciosamente. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, louvado seja o teu nome por Cristo, nosso Salvador. Nele encontramos salvação, não através da força do nosso próprio braço, mas porque o Senhor nos concedeu a fé para crermos nele.
fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como nossos irmãos no passado foram, como Pedro, Paulo, João, Mateus, Lucas, Tiago, tantos servos do Senhor, Líria de Tiatira, Maria e tantas outras servas do Senhor também. Ó Deus, louvamos a Ti, por Tua graça e por Teu abundante amor, revelados na pessoa do Teu Filho, o nosso Senhor. Te agradecemos, Pai, pela salvação. E rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe, dando-nos a graça de vivermos para Cristo e de vivermos para fazê-lo conhecido neste mundo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.